Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional certificado e esse é o terceiro vídeo no qual eu estou dando várias dicas de empreendedorismo na área de higiene ocupacional. Então, se você quer se tornar um empreendedor na área de higiene ocupacional, um higienista ocupacional empreendedor, esse vídeo é para você. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu recomendo que você assista os dois vídeos anteriores que faz parte dessa sequência de vídeos que eu estou falando sobre empreendedorismo. O higienista ocupacional empreendedor, ele precisa ter uma habilidade que é muito importante. E qual habilidade que é essa? É concluir tarefas difíceis. O higienista ocupacional ele tem que ser persistente, ele tem que saber começar um trabalho e ter condições de finalizar. E às vezes isso pode parecer ser fácil, mas nem sempre é. Imagina um programa de gerenciamento de risco de uma empresa que tem lá 5.000 empregados. Então o higienista ocupacional ele tem que traçar uma estratégia, ele tem que ter a habilidade de montar um plano no qual ele vai conseguir iniciar, desenvolver e finalizar esse trabalho. Então uma habilidade que é muito importante é concluir tarefas difíceis. E para concluir tarefas difíceis, você não pode somente iniciar. Você tem que ter uma gestão do seu tempo, você tem que ter uma gestão das ações, você tem que ter um planejamento sistemático no qual você vai acompanhar diariamente as execuções, as ações daquele projeto para saber o andamento dele. Então, é uma característica muito importante que o higienista ocupacional empreendedor ele precisa ter para ter sucesso aí no empreendedorismo da higiene ocupacional. O outro item que não é difícil para o higienista ocupacional é pesquisar o que for necessário. O higienista ocupacional ele tem um espírito investigador, então ele estuda muito. É um fato. Todo higienista ocupacional que você conhecer, que de fato for um higienista, você vai ver que ele tem centenas de livros. Ele não se contenta com apenas um livro, com apenas um método, com apenas um autor. Ele tem centenas de livros porque ele está disposto a pesquisar o que for necessário. Por isso que não é incomum você ver higienistas ocupacionais aí fazendo pesquisas, várias pesquisas. Os higienistas ocupacionais que eu conheço, colegas meus, eles fazem parte de centenas de grupos de WhatsApp. Então, assim, é um profissional que está o tempo todo buscando conhecimento. Uma outra característica é descobrir as informações que faltam. O higienista ocupacional, ele é um profissional inquieto. Ele sempre está buscando mais informações. E por isso que é muito comum você ver higienistas ocupacionais se aprofundar em estatística, conhecer outros métodos, buscar um conhecimento maior no inglês para poder entender métodos da AIA, do NIOSH. Então, é uma habilidade que o higienista ocupacional empreendedor ele precisa ter, é descobrir as informações que faltam. E na nossa legislação brasileira, não tem muita questão científica assim, quando comparado nos Estados Unidos ou então na Inglaterra, em temas relacionados à higiene ocupacional. Então, essa é uma habilidade que o higienista precisa ter. Uma outra habilidade que o higienista ocupacional empreendedor ele busca é analisar as opções, porque muitas das vezes você não tem apenas uma opção de controle, muitas das vezes você não tem apenas uma opção de medida administrativa ou então que seja de medida individual. Então o higienista ocupacional ele precisa conhecer as ações que devem ser realizadas diretamente na fonte do agente, na trajetória do agente, medidas administrativas e também as medidas de ordem individual. Então o higienista ocupacional ele tem que analisar várias opções. E por fim, o higienista ocupacional empreendedor ele precisa refletir sobre a melhor maneira de realizar o trabalho. Porque a partir do momento que ele identifica a melhor maneira, ele pode reduzir custos
tanto para a empresa que ele trabalha, né, que é um higienista empreendedor do SESMIT, ou então para o cliente dele. A partir do momento que ele identifica a melhor maneira de realizar o trabalho, ele já pode ir direto naquela maneira sem perder tempo. Às vezes é melhor investir muito tempo pensando em como vai fazer do que já sair executando as tarefas de acordo com os princípios básicos. Então é muito importante o higienista ocupacional ele analisar a melhor maneira. De repente uma campanha de medições pode ficar muito cara. De repente uma ação diretamente na fonte do agente de modo que elimine o agente pode ficar mais barato do que uma campanha de medição para provar aquilo que o higienista ocupacional ou ele já tem certeza ou então ele desconfia. Então essas daí foram 1, 2, 3, 4, 5 dicas de empreendedorismo no dia a dia do higienista ocupacional.